Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iniciamos a nossa semana de missões e eu queria falar nessa noite sobre algumas razões que nós temos para completarmos a missão. E eu queria fazer isso usando o texto que é o tema da nossa campanha missionária. Eu quero que os irmãos abram no capítulo 1 do livro de Atos. Nós iremos fazer uma leitura que se encontra no verso 6, 7 e também no verso 8. E a partir desse texto nós iremos aprender sobre algumas razões que nós temos para completarmos a missão. Diz assim a palavra de Deus: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo, Senhor, que vais restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, no início do livro de Atos, nós ficamos sabendo que após a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele decidiu passar 40 dias depois de ressuscitado, junto com os seus discípulos, falando a respeito de questões concernentes ao reino de Deus. Nós não sabemos que questões eram essas, porque a Bíblia não diz, mas o fato é que ele passou 40 dias falando e ministrando especificamente sobre o reino de Deus. Agora, o curioso, meus queridos, é que apesar desse curso intensivo sobre o reino de Deus, que durou 40 dias, mesmo assim, os discípulos ainda não compreendiam a dimensão e as características, a essência desse reino. Pelo menos alguns deles não entendiam que o reino de Deus não é um reino político. Não é um reino como nós vemos, por exemplo, os reinos desse mundo que se levantaram e depois caíram. Todos os grandes impérios desse mundo tiveram começo, tiveram o seu apogeu e terminaram. São reinos efêmeros, não são reinos políticos. E então os discípulos, no verso 6, se vocês prestarem bem a atenção, eles têm ainda essa mentalidade de uma espécie de reino físico, onde tem uma capital, onde tem uma nação que governa, um centro de poder. E então eles olham para Jesus: Senhor, será nesse momento, o momento em que nós receberemos a promessa que o Senhor colocou nos versos 3, 4 e 5, essa promessa do Espírito Santo, quando ela acontecer, o Senhor está dizendo que dentro de pouco tempo a promessa vai se cumprir. Será nesse momento, quando o Espírito for derramado, que o nosso reino será restaurado. O Senhor nos libertará da opressão romana. O Senhor governará em Jerusalém e nos libertará de todo o jugo que os romanos têm colocado sobre nós. Os discípulos tinham essa mentalidade. Eles queriam o livramento da opressão do Império Romano. Então, no verso 7, meus irmãos, Jesus ele responde de forma, eu creio que muito simpática, que não competia aos discípulos saberem quando o reino seria totalmente consumado. Eles não tinham a capacidade nem o direito de entender. Jesus diz: olha, o que vocês estão pedindo não é possível, porque somente o Pai é quem vai definir. Somente o Pai é quem traz isso à lume. Lembra do que ele diz em Mateus capítulo 24, verso 36? Quando os discípulos fazem a mesma pergunta, só que com outras palavras, ele diz: o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai que está nos céus. O dia da volta de Jesus ninguém sabe.
Ele subiu aos céus, se assentou no trono celestial e governa tudo, absolutamente tudo de lá. Nada escapa da sua autoridade. E os discípulos não entendiam isso, e até posso imaginar que Jesus compreende a ansiedade dos discípulos. Imagine só, você ter visto, ouvido e estado com o próprio Deus que se fez carne. É claro que eles estavam ansiosos para ver o reino perfeito desse rei. Eles queriam entrar nesse reino o mais rápido possível. Eles queriam ver a completude. Eles queriam ver a completa instauração do reino de Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse que essa era uma verdade que eles não competiam saber naquele momento. E então no verso 8, Jesus avisa que ainda haveria uma missão a ser cumprida antes que ele voltasse para concretizar o reino que ele mesmo inaugurou. E diversas vezes nos evangelhos você vai ver Jesus dizendo: arrependam-se e creiam no evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Mas antes de Jesus voltar para estabelecer definitivamente o rei, esse dia que nós tão almejamos de encontrar novamente com ele, quando todas as coisas serão instauradas, todos os inimigos dele serão postos debaixo dos seus pés, há uma missão, segundo Jesus no verso 8, que ainda precisa ser cumprida. O mundo precisa saber o que eles tinham visto e ouvido. Jesus os chama, meus irmãos, para testemunhar. A palavra testemunha que aparece no versículo 8, no original a palavra é Marte. A ideia de alguém que é capaz de entregar a sua vida por uma causa. E nesse sentido, todos os apóstolos seguiram o exemplo de Jesus, deram a vida por uma causa. Jesus estava chamando aqueles homens para serem testemunhas, seguirem no mesmo passo, mas agora para atingir um campo maior do que o que Jesus atingiu. Vocês lembram muito bem que no Evangelho de Mateus, Jesus disse que aqueles que creriam nele fariam obras ainda maiores do que a dele. Jesus se referia ao alcance. Jesus nunca pisou fora das linhas do território israelense, a não ser naquele caso que ele curou a filha daquela mulher que estava possessa por demônios. Foi a única vez que ele saiu das terras de Jerusalém, foi para a terra de Sidom, para curar uma menina que estava horrendamente endemoniada, como a própria mãe diz. Mas tirando isso, ele nunca saiu das terras de Israel. E agora Jesus está dizendo para esses homens que eles evangelizariam os confins da terra. Eles chegariam ao mundo inteiro. Eu creio que quando os discípulos ouviram isso, alguns devem ter ficado apavorados, dado o tamanho dessa missão. Essa nova missão que Jesus estava dando aos discípulos era totalmente diferente, meus irmãos, da missão que ele deu no capítulo 10 do livro de Mateus, quando ele pregou e depois ele mandou que saíssem de 2 em 2. Eles não deveriam sair das terras de Israel. Eles deveriam ir a cada vilarejo, a cada aldeia, mas era dentro do seu próprio país. Eles iriam para lugares em que as pessoas saberiam, conheceriam a língua deles. Eles conheciam os costumes, mas agora o campo missionário deles é o confim da terra. Eles precisariam agora chegar a lugares que eles nunca nem sequer sonharam em estar. Mas, meus irmãos, apesar do medo que possa ter surgido no coração desses discípulos, o verso 8 acaba mostrando algumas razões porque os discípulos e também nós não precisamos temer concluir a missão. E, em primeiro lugar, a primeira razão que nós não devemos temer concluir a missão é porque nós recebemos o poder para testemunhar. Nós recebemos o poder para testemunhar. Prestem atenção no início do verso 8. Mas vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Não testemunhas do que eu fiz na vida de vocês, mas minhas testemunhas do que eu fiz, quem eu sou.
Os discípulos receberam, meus irmãos, inicialmente o poder descrito aqui como uma capacidade extraordinária de falar línguas, outras línguas que eles nunca conheceram, nunca estudaram, nunca viram. Foi o que foi lido aqui no início do nosso culto, no sermão de Pedro em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo desce, os discípulos recebem um poder extraordinário de falar outras línguas. Eu não sei se vocês já pararam, meus queridos, para pensar, mas uma das maiores dificuldades de missões mundiais, que é a nossa campanha atual, é fazer com que os missionários aprendam inicialmente o idioma do país para o qual eles estão indo. Vocês já pararam para pensar nisso? O missionário precisa primeiro se capacitar, aprender a se comunicar, aprender a língua do local onde ele está indo evangelizar. E muitas vezes isso demora muito tempo. É uma capacitação em que eles vão ter que aprender o idioma, vão ter que aprender a cultura, para que eles possam ir lá e pregar o evangelho. Mas os discípulos aqui receberam de forma instantânea. Vocês viram de forma muito clara que o texto de Atos 2, que foi lido no começo do culto, diz que tinha gente lá debaixo de todas as nações, debaixo do céu. Por que que Lucas diz que ali tinha gente de todas as nações debaixo do céu? Porque a única coisa que o povo daquela época conhecia era o Império Romano. Para eles, o mundo era o Império Romano. Então, quando Lucas viu que em Atos tinha gente de todos os locais do Império Romano, disse: rapaz, tem gente de todos os lugares debaixo do céu. Tinha gente com idiomas totalmente diferentes, dialetos diferentes. Mas o Espírito capacitou os discípulos a falarem numa língua que eles entendiam, a falarem línguas que eles nunca estudaram. Eu duvido muito, meus irmãos, que alguém aqui conseguiria evangelizar um tailandês que entrasse na nossa igreja agora, nesse momento. Ninguém aqui sabe falar tailandês, pelo menos eu acho que não. Se tiver, levante a mão. Alguém sabe falar tailandês? Não, né? Então provavelmente a gente não conseguiria comunicar as verdades do evangelho a um tailandês. Mas o Espírito Santo pode fazer isso, porque Ele é Senhor, Ele é o próprio Deus. Ele consegue fazer coisas inimagináveis aos olhos humanos, como o próprio Deus pode. O Espírito Santo, meus irmãos, é quem concede inicialmente aos apóstolos o poder para falar idiomas que nunca tenham aprendido. Mas não apenas isso. O poder do Espírito Santo também, a gente vê no livro de Atos, ele é visível também na manifestação dos milagres, nas curas. A cura de um paralítico, a cura de um cego, a ressurreição de Tábita. Nós vimos o Espírito Santo capacitando esses homens para fazer milagres extraordinários. Milagres esses que davam crédito à missão. Realmente há algo diferente nesses homens, porque eles fazem coisas que os outros não fazem. O Espírito Santo concedia poder para que os discípulos se tornassem pessoas poderosas, no sentido de trazer às pessoas a mensagem. Quem é que ia querer escutar o que um pescador como Pedro, o próprio texto que a gente leu de Atos, no final, no versículo 3, estavam todo mundo zombando dos discípulos, achando que estavam bêbados. Como é que alguém ia parar para escutar um homem que nem Pedro, um pescador iletrado, falar alguma coisa? Mas se eles ouvissem e vissem uma coisa extraordinária acontecendo, eles seriam chamados à atenção e então os apóstolos teriam oportunidades para evangelizar. Os milagres não são o evangelho, eles abrem a porta para atrair as pessoas para reconhecerem o evangelho. Talvez, por exemplo, o maior milagre que a gente possa destacar aqui nesse momento, que a gente já viu, é a transformação de uma vida. Muitas vezes a gente vê alguém que a gente, rapaz, aqui não tem mais jeito não. Aí quando o cara muda de vida, rapaz, alguma coisa aconteceu. O que será que aconteceu? E muitas vezes a mensagem do evangelho é pregada a partir do milagre que foi visto. O poder do Espírito Santo estava residente aqui, em primeiro lugar, em falar outras línguas, para que essas outras pessoas de outras nacionalidades encontrassem a salvação por meio do evangelho. Mas eu creio, meus irmãos, que a maior demonstração do poder do Espírito Santo
não é falar em uma outra língua, não é ressuscitar um morto, não é curar um cego. O maior poder do Espírito Santo é transformar pecadores em santos por meio da pregação do Evangelho. O poder maior do Espírito Santo se concentra na pregação, porque é a pregação que transforma. Um milagre, meus irmãos, pode até despertar curiosidade, mas somente a pregação é quem convence a pessoa. Então eu pergunto nessa noite, a quem foi dado o ministério da pregação? A quem foi confiado a maior demonstração do poder do Espírito Santo? A resposta, meus irmãos, é muito simples. A maior demonstração do Espírito Santo agora é parte do ministério da igreja, que é a continuação apostólica e profética do Antigo Testamento. Foi dado à igreja as chaves do reino, como diz Mateus 16. É a igreja agora que tem o poder do Espírito Santo por meio da palavra para convencer, para transformar. Pessoas mudadas transformam o mundo. É os cristãos, meus irmãos, que ainda têm agora o poder maior do Espírito Santo para fazer com que o reino de Deus avance. Sim, eu e você. Nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que tivemos a nossa mente transformada e o nosso coração mudado, nós temos o poder do Espírito Santo a nosso favor, por meio da pregação, para fazer maravilhas. Para ver o reino de Deus avançar e sem retroceder. Você já parou para pensar nisso? Que você tem o poder necessário em suas mãos para salvar a vida daquele que lhe é tão querido. Existem duas frases, meus irmãos, que sempre me vêm à mente quando eu penso nessa responsabilidade, nesse poder que nós temos em nossas mãos por meio do Evangelho. A primeira delas é uma frase de um missionário muito conhecido chamado David Livingstone. Fez um ótimo trabalho nas regiões africanas. Ele disse uma coisa interessante, ele disse, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas Deus só teve um filho. Você não é filho de Deus, não. Você é adotado por Deus como filho. Deus só teve um único filho e fez dele um missionário. Um único filho e fez dele um missionário. Eu sei que muitas vezes nós queremos para os nossos filhos coisas melhores e maiores, né? Nós queremos um doutorado em engenharia, nós queremos um emprego que renda algumas quantias de reais a mais, nós queremos que eles tenham uma boa vida, que eles aproveitem o que esse mundo tem de melhor. Porque essa é a mentalidade que o mundo diz, a felicidade está aqui e agora. Às vezes treinamos os nossos filhos para muita coisa, mas se um filho chegar para a gente, papai, eu quero ser pastor, igual o senhor, será que eu sentiria a mesma alegria se ele chegasse, papai, eu quero ser um médico? Minha filha pessoalmente disse que quer ser médica. O menino não decidiu ainda não me disse nada sobre isso, mas minha filha pessoalmente disse que queria ser médica. Será que eu teria a mesma alegria se João chegasse para mim, papai, eu quero ser pastor igual ao Senhor, eu quero seguir as mesmas pegadas do Senhor? Será que eu sentiria a mesma alegria? Meus irmãos, nós temos diante de nós a mais sublime das vocações: levar o Evangelho. Outra frase que sempre me vem à mente é de Charles Spurgeon. Ele disse que todo cristão necessariamente é um missionário ou ele mesmo se torna um impostor. Não existe um único cristão na face da terra que não seja um missionário, porque a palavra é ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A palavra é para todo aquele que está dentro da igreja, é dever dele compartilhar o Evangelho, é nossa responsabilidade fazer missões. É nossa responsabilidade se engajar nisso, anunciar a mensagem do Evangelho, porque ela é, meus irmãos, o poder de Deus para a salvação. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não existe, meus irmãos, outro meio dos homens serem salvos. Essa é uma importante lição. Nós recebemos esse poder, porque esse poder de pregar o Evangelho sobre a instrumentalidade do Espírito Santo em nossas vidas
É a única forma que os homens têm de ser salvos. Não existe uma única outra forma. Seria impossível alguém ser salvo sem o conhecimento do Evangelho. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, versos 11 a 15. Olha o que é que o texto diz em Romanos, capítulo 10, verso 11. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não é envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Oh, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Não há salvação sem pregação do Evangelho. A salvação dos homens depende do poder que foi entregado à igreja, a mim e a você. O poder do Espírito Santo reside na pregação, ela é o poder de Deus. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, não vai ser o seu exemplo de crente que vai salvar seu familiar ou seu amigo, não. Você pode ser o crente mais devoto, mais piedoso da face da terra, se você não pregar, se você não anunciar o Evangelho a ele, se ele não crer, ele vai terminar a vida condenado. Não é a sua vida mesmo, nem que seja a sua vida de oração que vai salvar alguém. Por mais que você ore para uma pessoa, mas se você não prega o Evangelho para ela, essa pessoa não vai encontrar a salvação. Os homens não são salvos por obras sociais. Nós conhecemos muitos exemplos complicados de métodos para-eclesiásticos, em que as pessoas se preocupam muito mais em melhorar a vida da pessoa aqui nesse mundo do que pregar o Evangelho. O pastor vai saber do que eu vou dizer agora. Não tenho nada errado contra você fazer ação social. Eu acho que a igreja tem que fazer ação social. A gente cuida do espírito, e se a gente puder cuidar do corpo, a gente cuida também. É tanto que a gente tem uma ação social aqui distribuindo cesta básica. Nada de errado em fazer ação social. O que nós não podemos, meus irmãos, é tornar a obra missionária uma obra social. Tem uma situação aqui em um sítio de uma... Não vou querer ser antiético aqui para não dizer o local, mas uma situação aqui em uma zona rural aqui de um município aqui da nossa região. Missionários ingleses vieram lá da Inglaterra e aí fizeram um trabalho na comunidade. Acabaram com a mortalidade infantil. Tinha mortalidade que só infantil lá morriam, coisas... Ajudaram a criar técnicas de agricultura para que a comunidade crescesse. O que foi que aconteceu? A comunidade prosperou e a igreja ficou cheia. Era festa por cima de festa. Só que quando os missionários ingleses voltaram, a igreja fechou. Porque não era o evangelho que foi oferecido, foi ajuda social. Não foi a mensagem do evangelho que alcançou aquelas pessoas, foi a ajuda da igreja. E quando as pessoas não poderiam mais ofertar o que estavam ofertando, as pessoas se dispersaram. Porque elas estavam atrás não do evangelho que salva, mas do pão que se alimenta. Jesus passou por isso. Vocês estão aqui me seguindo lá no capítulo 6 do Evangelho de João, não é porque vocês creem em mim, não. Vocês estão aqui porque vocês comeram do pão e agora também do peixe e estão aqui querendo mais. Então, no meio do discurso duro, todo mundo começa a abandonar Jesus. Meus irmãos, nós recebemos poder para evangelizar. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para tornar Jesus conhecido. Não eu conhecido, não o nome da minha igreja conhecido, mas tornar Jesus conhecido. E aqui eu chego ao meu segundo ponto, segundo e último ponto. Primeira razão para a gente completar a missão sem nenhum medo é porque nós recebemos poder para testemunhar. E em segundo lugar, porque, meus irmãos, o nome de Jesus precisa ser conhecido em toda a terra. Recebemos poder para tornar o nome de Jesus conhecido em toda a terra. Serei minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O nome de Jesus precisa ser conhecido em toda a terra, porque somente no nome dele é que há salvação.
Os deuses das nações são deuses falsos, não podem prover salvação. Só o nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu encontro a maior razão para a obra missionária, aliás. Não apenas para a obra missionária, mas para a razão de o universo ter sido criado. Cristo precisa ser conhecido e adorado em todos os lugares. Essa é a razão porque as missões existem. Esse sempre foi, meus irmãos, o plano de Deus a trazer existência a todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, o próprio Paulo vai dizer que o objetivo é fazer as pessoas verem a glória de Deus por meio da obra e da pessoa do seu Filho. Enxergar um Deus glorioso por meio da obra do seu Filho, da pessoa do seu Filho. E várias passagens, meus irmãos, várias passagens do Antigo Testamento, eles deixam claro que o objetivo de Deus é encher a terra, toda a terra, com esse conhecimento da glória. Notem, por exemplo, no livro da lei, Números capítulo 14, verso 20 e 21. Apesar do povo de Israel ter deixado de ser uma luz para as nações e passado a viver na escuridão delas, imitando aquelas nações, deixando de ser um exemplo de pessoas tementes a Deus, Deus deixa muito claro que os planos dele para encher o mundo da sua glória não seriam frustrados. Ele diz no verso 20, o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu vou perdoá-los, porém, tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Mas não é apenas na lei que encontramos essa profecia. No livro dos profetas, nós encontramos, por exemplo, em Abacuque, capítulo 2, verso 12 e 14, a seguinte palavra: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor que os povos trabalhem para o fogo e as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A profecia do capítulo 2 do livro de Abacuque é uma profecia contra a Babilônia. A Babilônia tinha arrasado literalmente Jerusalém, tinha arrasado todos os reinos. Tinha arrasado o Egito, a Síria, não havia ninguém comparado ao reino da Babilônia. Nabucodonosor, ele se enche de orgulho do reino que ele conseguiu. Eles achavam que nunca iriam cair, mas caíram. E o reino de Deus permanece. É o reino de Deus quem prevalece. Porque as profecias são para que o mundo inteiro seja abarcado pela glória de Deus. Não é apenas na lei e nos profetas, os salmos também. Uma rápida passagem por vários salmos, vocês vão ver que essa profecia ela é repetida, mas especialmente uma no Salmo 22. No Salmo 22, um salmo que narra em detalhes o sofrimento de Jesus na cruz. Ele nos diz a conclusão e o resultado desse sofrimento. O que esse sofrimento traria ao mundo? Olha os versos 27 e 28 do Salmo 22. Os confins da terra. Lembram? Atos 8. Até os confins da terra. Agora veja o capítulo 22 dos Salmos, versos 27 e 28. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a eles se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Não sei se vocês pararam para perceber, mas lei, profetas e salmos era a divisão natural do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento circula sobre uma promessa que foi dada a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 15, diz que o Senhor, o Filho do Senhor, Jesus Cristo, era o descendente. Nós temos esse poder e a confiança de que o Senhor estará por trás, para nos fazer bem-sucedidos em nossas missões. Todos esses textos que eu li aqui apontam para o dia em que o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios, alcançará todos os povos. Esse é o objetivo supremo das missões. Não é levar
o nome da nossa denominação para terras africanas, nem asiáticas. Não é, meus irmãos, encher a igreja. Não se trata de encher a igreja. Se trata de fazer Jesus e a sua obra conhecida em todos os lugares do mundo, a começar pela minha casa, a começar pela sua casa. Talvez a sua casa, assim como a minha casa, seja o primeiro campo missionário que você tem que lidar. É a sua casa, são os seus amigos. Nós precisamos fazê-los enxergar a glória que há em Jesus Cristo, para que o mundo e eles glorifiquem a Deus pela salvação que esse Senhor nos trouxe. Esse é o objetivo das missões. Não é fazer o nosso nome conhecido, mas fazer o dele. Deixe-me concluir. Se você é um crente e está aqui nessa noite, eu quero que você saia daqui consciente que é a sua responsabilidade fazer missões. Não é responsabilidade de Juninho do Departamento de Missões, não é minha responsabilidade, nem do pastor Neemias, nem do pastor Wellington. A responsabilidade de fazer missões é você. Seja orando, seja contribuindo financeiramente, mas acima de tudo pregando. Pregando o Evangelho a todos que estão à sua volta. Talvez o Senhor tenha aberto uma porta missionária para você na sua casa e você não tenha aproveitado. Talvez até hoje você possa dizer assim, de forma bem envergonhada para o seu próprio coração, eu nunca compartilhei o Evangelho com ninguém. Deixe-me dizer uma coisa a vocês, tudo nessa vida, absolutamente tudo nessa vida tem consequências. Tudo. E não pense que o lado espiritual foge à regra. Eu quero ler um último texto com vocês, eu quero que projetem aí o texto de Ezequiel, capítulo 3, versos 17 e 19, que fala da nossa responsabilidade de comunicar as verdades do Senhor. O texto diz o seguinte, Ezequiel capítulo 3, verso 17. Filho do homem, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhe dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio vai morrer na sua maldade, mas você será o responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Não se esqueçam, meus irmãos, a igreja é responsável pela continuidade do ministério dos profetas e dos apóstolos. É a igreja, eu e você, quem temos a incumbência, quem fomos dotados com o poder do Espírito Santo, para fazer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo conhecido em todas as nações da terra. Então, todas as vezes que você se envergonhar do Evangelho, não pregar o Evangelho, você está abrindo mão da missão que você recebeu depois que foi salvo pelo Senhor. E jamais, meus irmãos, jamais deixemos de cumprir a responsabilidade que recebemos de um Senhor tão amoroso, tão maravilhoso e tão bondoso, que deu não apenas bons conselhos, que não apenas nos ensinou a fazer a sua vontade, mas que também morreu por cada um de nós. Que a gente faça como os morávios, que em um determinado momento não tinham como entrar numa ilha de escravos, uma ilha de minério. O dono da ilha, um escravocrata muito inimigo do Evangelho, e eles tentaram por diversas vezes convencê-lo a pregar, a deixá-los pregar para os escravos que estavam ali naquela ilha. E eles sempre recebiam não. E então eles tiveram a bela ideia aos olhos dele e aos olhos de Deus, né? De se venderem como escravos, para poderem ter acesso aos escravos daquela ilha e eles pudessem ouvir o Evangelho. No dia que eles foram partir do porto da cidade para ir para a ilha, enquanto seus irmãos e parentes mais chegados choravam, desesperados, porque sabiam que ninguém volta daquela ilha,
Ali era trabalhar até a morte. Eles dizem uma frase que ficou muito conhecida. Quando eles estavam saindo, eles disseram que o cordeiro receba o prêmio pelo seu sacrifício. E o prêmio é as nossas vidas totalmente dedicadas à obra dele. Amém.